Esse vídeo é um valioso ensinamento da professora Florence Scovel Shinn, saudosa artista, ilustradora e influente professora espiritual norte-americana. Ela se destacou como uma das principais pioneiras do movimento do novo pensamento e da metafísica prática, servindo de base para o que hoje conhecemos como literatura de autoajuda e as teorias da lei da atração. Nada do que nos acontece é por acaso. Se estas palavras chegaram até você, significa que uma mudança silenciosa já começou. Não estou falando de uma mudança que acontece apenas no mundo exterior. Estou falando de algo mais profundo, algo que começa antes de qualquer oportunidade surgir, antes de qualquer porta se abrir e antes de qualquer valor aparecer em uma conta bancária. Existe uma lei que muitas pessoas passam a vida inteira sem compreender. O dinheiro não responde apenas ao esforço. O dinheiro responde à consciência. E quando a consciência muda, os resultados começam a seguir uma nova direção. Por isso, se você foi atraído para este vídeo, permita-se ouvir até o fim, porque existe uma diferença entre procurar prosperidade e estar pronto para recebê-la. Muitas pessoas passam anos observando as mesmas circunstâncias, os mesmos limites, as mesmas preocupações, as mesmas contas, os mesmos medos, mas em algum momento, algo muda dentro delas. E quando isso acontece, o fluxo da vida parece mudar junto. Não porque o universo escolheu algumas pessoas e rejeitou outras, mas porque existe um momento em que a mente deixa de resistir ao bem que deseja receber. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez exista uma razão para que estas palavras estejam encontrando você agora. Respire. Não há nada para forçar, nada para perseguir, nada para provar, apenas ouça. Porque a prosperidade verdadeira não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando o medo perde a autoridade. Ela começa quando a dúvida deixa de comandar os pensamentos. Ela começa quando uma pessoa decide aceitar que foi criada para viver em abundância e não em escassez. Durante os próximos minutos, você será convidado a enxergar o dinheiro de uma forma diferente. Não como algo distante, não como algo reservado para poucos, mas como uma expressão natural de uma consciência alinhada com o bem. E quanto mais você permitir que essa ideia encontre espaço dentro de você, mais perceberá algo curioso. A tensão começa a diminuir, a ansiedade começa a enfraquecer, e uma sensação silenciosa de possibilidade começa a surgir. É nesse ponto que tudo começa. Não quando você luta, não quando você implora, não quando você teme, mas quando você se alinha. Existe uma força invisível, operando além das aparências. Uma inteligência que conhece caminhos que sua mente ainda não consegue enxergar. Uma inteligência capaz de abrir oportunidades inesperadas, conexões improváveis e soluções que hoje parecem impossíveis. E o primeiro passo para perceber essa ação é abandonar a crença de que você está sozinho tentando fazer tudo acontecer. Você não precisa carregar esse peso, você não precisa sustentar todas as respostas, você não precisa controlar cada detalhe. Apenas permita que uma nova possibilidade seja considerada. A possibilidade de que o bem que você procura também esteja procurando você. A possibilidade de que existam recursos, oportunidades e caminhos já se organizando além do seu campo de visão. A possibilidade de que a prosperidade comece a se aproximar no instante em que você deixa de declarar a falta como verdade permanente. Porque aquilo que você aceita internamente começa a encontrar expressão externamente. E hoje algo importante está sendo ativado. Não uma promessa vazia, não uma fantasia, mas uma nova forma de pensar, sentir e falar sobre prosperidade. Permaneça aqui, ouça com atenção, porque as próximas palavras podem ajudá-lo a abrir uma porta que esteve diante de você o tempo todo.
E talvez, mais cedo do que imagina, você perceba que a mudança que parecia distante já havia começado dentro de você. Você não chegou até este momento por acaso. Entre milhares de possibilidades, entre milhares de distrações, algo fez com que sua atenção repousasse exatamente aqui. E quando algo toca a sua atenção de forma tão profunda, vale a pena ouvir com o coração aberto, porque existem momentos em que a vida fala em silêncio, momentos em que uma ideia chega antes da mudança, momentos em que uma palavra aparece antes da porta se abrir. Foi justamente sobre isso que Florence Scovel Shinn ensinou durante toda a sua vida. Ela afirmava que existe um poder invisível, contido nas palavras que aceitamos como verdade. Não apenas nas palavras que pronunciamos, mas nas palavras que repetimos internamente, nas palavras que acreditamos, nas palavras que carregamos para dentro dos nossos dias. Porque aquilo que ocupa a consciência tende a encontrar expressão na experiência. É por isso que tantas pessoas trabalham duro, se esforçam, tentam avançar, mas continuam encontrando os mesmos obstáculos. Não porque lhes falte capacidade, não porque não mereçam prosperar, mas porque muitas vezes foram ensinadas a esperar a falta, foram ensinadas a prever dificuldades, foram ensinadas a acreditar que a abundância pertence aos outros. E quando essa crença se instala silenciosamente, ela começa a influenciar cada decisão, cada expectativa e cada resultado. Mas hoje você está sendo convidado a considerar uma possibilidade diferente. A possibilidade de que a prosperidade não seja algo que precise ser conquistado através do sofrimento. A possibilidade de que a abundância seja um estado natural da vida quando a consciência deixa de bloquear aquilo que deseja receber. Por muitos anos, desejar dinheiro foi associado à culpa. Muitas pessoas aprenderam que falar sobre prosperidade era algo egoísta, que querer uma vida confortável era sinal de apego, que buscar abundância era incompatível com espiritualidade. Mas isso nunca foi verdade. O dinheiro em si mesmo não é bom nem mau. Ele apenas amplia aquilo que já existe. Ele permite movimento, permite expansão, permite liberdade, permite que sonhos encontrem forma, permite que oportunidades sejam aproveitadas, permite que o bem circule. E não existe culpa alguma em desejar viver com tranquilidade, segurança e abundância. Você não precisa pedir desculpas pelos sonhos que carrega. Você não precisa diminuir seus desejos para se sentir digno. Você não precisa acreditar que nasceu para sobreviver. Você nasceu para expressar vida, e a vida, em sua natureza mais profunda, está sempre buscando expansão. Observe uma árvore. Ela não pede permissão para crescer. Observe um rio. Ele não pede autorização para fluir. Observe a própria natureza. Tudo nela busca crescimento. Tudo nela busca expressão. Tudo nela busca abundância. Por que seria diferente com você? Talvez a única coisa que precise mudar seja a maneira como você tem olhado para si mesmo. Talvez a única porta que ainda parece fechada seja uma porta interior. E é justamente aqui que surge uma palavra importante, uma palavra simples, uma palavra poderosa, uma palavra capaz de mudar completamente a direção dos seus pensamentos. Essa palavra é receber. Muitas pessoas sabem desejar, muitas sabem pedir, muitas sabem esperar, mas poucas aprenderam a receber. Receber sem culpa, receber sem medo, receber sem desconfiança, receber sem a necessidade de sofrer primeiro, receber com gratidão, receber com naturalidade, receber com paz. Porque aquilo que é recebido com paz permanece, e aquilo que é recebido com resistência encontra obstáculos. Por isso, durante este encontro, não tente forçar nada, não tente convencer a si mesmo de nada. Apenas permita. Permita que uma nova visão encontre espaço dentro de você. Permita que antigas preocupações se dissolvam por alguns instantes. Permita que a mente desacelere.
Permita que a alma recorde aquilo que talvez tenha esquecido. Você não está separado da abundância. Você não está separado do bem. Você não está separado das oportunidades que procura. Neste exato momento, uma nova percepção está começando a nascer. E quando uma nova percepção nasce, um novo caminho se torna possível. Por isso, permaneça presente, porque a partir de agora, vamos entrar em uma compreensão ainda mais profunda. Vamos compreender por que toda a prosperidade começa na consciência e por que aquilo que acontece dentro de você sempre antecede aquilo que acontece ao seu redor. Antes que qualquer transformação se torne visível, ela acontece em um lugar que ninguém vê. Ela acontece na consciência. É por isso que duas pessoas podem olhar para a mesma situação e enxergar possibilidades completamente diferentes. Uma vê portas fechadas, a outra percebe caminhos. Uma vê limitações, a outra percebe oportunidades. O mundo exterior pode parecer o mesmo, mas o mundo interior é diferente. E é o mundo interior que determina a direção da experiência. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida é como um espelho. Ela reflete aquilo que aceitamos como verdade, não aquilo que desejamos por alguns minutos, mas aquilo que acreditamos profundamente. Por isso, a pergunta não é apenas o que você quer. A pergunta é: o que você acredita ser possível receber? Porque existe uma enorme diferença entre desejar abundância e sentir que ela pode fazer parte da sua vida. Muitas pessoas desejam prosperidade, mas continuam esperando dificuldades. Desejam crescimento, mas continuam prevendo fracassos. Desejam liberdade, mas continuam alimentando pensamentos de limitação. E a consciência recebe direções contraditórias. Imagine um capitão segurando o leme de um navio. Se ele aponta para um destino enquanto acredita que nunca chegará lá, sua jornada se torna confusa. A mente funciona da mesma forma. Ela responde às instruções dominantes. E as instruções dominantes nem sempre são aquelas que pronunciamos. Frequentemente, são aquelas que repetimos em silêncio. Observe seus pensamentos. Observe aquilo que você espera quando acorda. Observe aquilo que imagina quando pensa no futuro, porque essas imagens internas estão ajudando a construir sua experiência. Nada começa do lado de fora. Primeiro surge uma ideia, depois uma expectativa, depois uma convicção, e então a realidade começa a acompanhar esse movimento. A prosperidade não nasce na conta bancária, ela nasce na consciência. A abundância não nasce nas circunstâncias, ela nasce na percepção. E quando essa compreensão se torna clara, algo muda. Você para de lutar contra o mundo e começa a transformar a origem. Você transforma a forma como vê, a forma como sente, a forma como espera. E quando a origem muda, os efeitos começam a mudar também. Essa é a primeira grande chave. Tudo aquilo que você deseja manifestar precisa encontrar espaço dentro da sua consciência antes de encontrar espaço na sua realidade. Agora que você compreende o poder da consciência, existe algo ainda mais importante: a palavra. A palavra é a ponte entre o pensamento e a manifestação. Ela é a direção que você oferece à sua mente todos os dias. Você está decretando algo mesmo sem perceber. Quando diz, nada dá certo para mim, você está decretando. Quando diz, minha vida está travada, você está decretando. Quando diz, não vejo saída, você está decretando. A consciência escuta e começa a organizar experiências compatíveis com aquilo que foi aceito como verdade. Mas existe uma notícia extraordinária. Você pode mudar o decreto, você pode mudar a direção, você pode escolher novas palavras. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra falada com convicção possui poder criativo. Por isso, declare apenas aquilo que deseja fortalecer. Não alimente aquilo que deseja superar, não exalte aquilo que deseja deixar para trás, exalte aquilo que deseja experimentar. Diga internamente,
Eu estou aberto ao bem. Eu recebo novas oportunidades. A vida trabalha a meu favor. Minha consciência está alinhada com a prosperidade. Eu aceito a abundância como parte natural da minha experiência. Perceba a diferença. Não existe esforço, não existe tensão, existe aceitação. Prosperidade não é algo que precisa ser perseguido desesperadamente. Prosperidade é algo que precisa ser permitido. Muitas vezes a porta já está diante de você, mas a palavra negativa continua mantendo essa porta fechada. Hoje você pode escolher algo diferente, pode escolher decretos diferentes, pode escolher expectativas diferentes, pode escolher uma identidade diferente. A identidade de alguém que não vive esperando a falta, mas esperando o bem. Porque aquilo que você declara repetidamente começa a ocupar espaço na consciência, e aquilo que ocupa espaço na consciência começa a influenciar a realidade. Por isso, a partir deste momento, fale consigo mesmo como alguém que espera expansão, como alguém que espera crescimento, como alguém que espera possibilidades, porque suas palavras estão construindo o caminho por onde sua experiência irá caminhar. Existe, porém, uma última chave, uma chave que une todas as outras: o sentimento. Pensamento cria direção, palavra fortalece direção, mas o sentimento fornece energia. É o sentimento que dá vida ao decreto. Por isso não basta repetir frases, é preciso permitir que elas sejam sentidas. Feche os olhos por um instante. Imagine a versão de você que já vive com mais tranquilidade. Não pense em números, não pense em cálculos, pense na sensação. Como essa pessoa respira, como ela caminha, como ela dorme à noite, como ela se sente ao acordar. Perceba a leveza, perceba a confiança, perceba a paz. Agora, permita que essa sensação exista dentro de você por alguns segundos, sem esforço, sem pressão, sem ansiedade. Apenas permita, porque aquilo que você sente repetidamente se torna familiar, e aquilo que se torna familiar é mais facilmente aceito pela consciência. Muitas pessoas permanecem presas à carência, porque passam o dia inteiro sentindo falta, sentindo preocupação, sentindo urgência, sentindo medo. E esses sentimentos reforçam exatamente a realidade que desejam superar. Mas existe um caminho diferente, o caminho da confiança, o caminho da expectativa positiva, o caminho da paz. A paz não significa passividade, a paz significa alinhamento. Quando você está alinhado, deixa de agir movido pelo medo e começa a agir movido pela confiança. E é nesse estado que oportunidades costumam ser percebidas, ideias costumam surgir, caminhos costumam aparecer, soluções costumam se revelar. Por isso, neste momento, escolha a paz, escolha a confiança, escolha a certeza de que o bem pode encontrar caminhos que sua mente ainda não consegue enxergar. Não tente controlar tudo, não tente antecipar tudo, não tente forçar tudo. Permita, confie, receba. Porque quando pensamento, palavra e sentimento caminham na mesma direção, uma nova realidade começa a ser construída. E é exatamente essa preparação interior que nos conduz ao próximo passo, a ativação espiritual, o momento em que você deixará de apenas compreender essas verdades e começará a declará-las com toda a força da sua consciência. Agora permita que tudo desacelere. Não há nada para resolver neste instante. Não há nada para perseguir. Não há nada para provar. Existe apenas este momento de presença, este momento de alinhamento, este momento de consciência. Se desejar, feche os olhos, relaxe os ombros, solte a tensão do rosto. Respire lenta e profundamente e permita que cada palavra encontre espaço dentro de você, não como uma ideia, mas como uma verdade que desperta. Respire mais uma vez e silenciosamente declare: eu me abro para o bem infinito. Novamente, eu me abro para o bem infinito.
Mais uma vez, eu me abro para o bem infinito. Neste momento, reconheço que existe uma inteligência divina governando minha vida, uma inteligência perfeita, uma inteligência abundante, uma inteligência que conhece caminhos que minha mente humana ainda não consegue enxergar. Eu não estou sozinho, eu nunca estive sozinho. A presença divina caminha diante de mim, prepara oportunidades, remove obstáculos, revela soluções, abre portas perfeitas no momento perfeito. Eu reconheço agora que a abundância não é algo distante. Ela não está separada de mim. Ela não pertence a poucos. Ela é uma expressão natural da fonte infinita que sustenta toda a vida. Por isso, abandono neste instante toda crença de limitação, abandono toda expectativa de escassez, abandono toda ideia de falta, abandono toda a história que tente me convencer de que o bem não está disponível para mim. Eu não aceito mais pensamentos de impossibilidade. Eu não aceito mais previsões de fracasso. Eu não aceito mais a linguagem da escassez. Minha mente está sendo renovada. Minha consciência está sendo expandida. Meu coração está sendo preparado para receber mais bem. Eu aceito o fluxo da prosperidade. Eu aceito o fluxo da abundância. Eu aceito o fluxo das oportunidades. Eu aceito o fluxo das soluções. Tudo aquilo que é meu por direito divino encontra seu caminho até mim. Tudo aquilo que serve ao meu propósito encontra seu caminho até mim. Tudo aquilo que contribui para meu crescimento encontra seu caminho até mim, sem luta, sem medo, sem resistência. Eu compreendo que a prosperidade começa dentro, e neste momento, escolho prosperidade, escolho abundância, escolho confiança, escolho expansão, escolho acreditar que existem possibilidades maiores do que aquelas que meus olhos conseguem ver. Existe um caminho e esse caminho está se revelando. Existe uma solução e essa solução está se aproximando. Existe uma oportunidade e essa oportunidade está sendo preparada. Existe um bem e esse bem já está em movimento. Eu descanso nessa certeza, eu descanso nessa confiança, eu descanso nessa paz. A paz toma conta da minha mente, a paz toma conta das minhas emoções, a paz toma conta dos meus pensamentos. E onde existe paz, existe espaço para a orientação divina. Onde existe paz, existe clareza. Onde existe paz, existe alinhamento. Neste momento, libero toda a ansiedade, libero a necessidade de controlar cada detalhe, libero a necessidade de saber como tudo acontecerá. Não preciso conhecer todos os caminhos, não preciso enxergar todos os passos, preciso apenas permanecer alinhado com o bem. E eu escolho esse alinhamento agora. Eu escolho acreditar no invisível antes que ele se torne visível. Eu escolho confiar antes das evidências. Eu escolho agradecer antes dos resultados, porque sei que a gratidão abre portas que a preocupação jamais abrirá. Por isso agradeço. Agradeço pelas oportunidades que já estão sendo organizadas. Agradeço pelas conexões certas que estão sendo aproximadas. Agradeço pelas ideias inspiradas que chegarão no momento perfeito. Agradeço pelos recursos necessários para cada etapa da minha jornada. Agradeço pelo crescimento. Agradeço pela expansão. Agradeço pela abundância. Agradeço pelo bem que flui livremente em minha direção. E agora, em profunda serenidade, declaro: eu sou receptivo ao bem. Eu sou receptivo à prosperidade. Eu sou receptivo às oportunidades. Eu sou receptivo à abundância. Eu sou receptivo às soluções perfeitas. Eu sou receptivo ao crescimento. Eu sou receptivo à provisão divina. Cada dia me torno mais consciente do bem que me cerca. Cada dia percebo mais oportunidades. Cada dia reconheço mais possibilidades. Cada dia avanço com mais confiança. Cada dia caminho com mais paz. Cada dia me torno mais alinhado com a abundância da vida. E porque estou alinhado, permito. E
E porque permito, recebo. E porque recebo, agradeço. E porque agradeço, permaneço aberto para ainda mais bem. Neste momento, sinto gratidão. Gratidão pelo que já existe. Gratidão pelo que está chegando. Gratidão pelo que ainda não vejo. Gratidão pelo que já está sendo preparado. Gratidão pela ação silenciosa da inteligência divina. Gratidão pela certeza de que tudo está se organizando da maneira perfeita. Eu descanso nessa verdade. Eu confio nessa verdade. Eu aceito essa verdade. E assim é, e assim está feito em consciência, e assim permanece. Amém. Se você chegou até este momento, algo importante aconteceu. Talvez não seja algo que seus olhos consigam medir imediatamente. Talvez não seja algo que possa ser explicado em poucas palavras, mas algo mudou. Porque toda a transformação verdadeira começa de forma invisível. Primeiro surge uma nova consciência, depois surge uma nova expectativa, depois surge uma nova direção, e então a realidade começa a responder. Por isso, não subestime o que aconteceu aqui hoje. Você não passou estes minutos apenas ouvindo palavras, você passou estes minutos alimentando uma nova visão, uma nova relação com a prosperidade, uma nova relação com o receber, uma nova relação com a abundância. Muitas pessoas acreditam que a mudança começa quando as circunstâncias mudam, mas Florence Scovel Shinn ensinava justamente o contrário. A mudança começa quando a consciência muda, e quando a consciência muda, os acontecimentos começam a encontrar novos caminhos para se manifestar. A partir de agora, observe. Observe seus pensamentos, observe suas palavras, observe suas expectativas, observe as oportunidades que surgirem, observe as ideias que chegarem, observe os encontros inesperados, observe os sinais de expansão. Não porque você precise procurar provas desesperadamente, mas porque uma mente alinhada começa a perceber aquilo que antes passava despercebido. Lembre-se, você não está tentando criar prosperidade, você está permitindo que ela encontre espaço. Você não está tentando forçar resultados, você está removendo a resistência. Você não está perseguindo o bem, você está aprendendo a recebê-lo. E quanto mais você permanecer nesse estado de confiança, mais natural se tornará caminhar em direção àquilo que deseja experimentar. Nos próximos dias, retorne a estas palavras, retorne a esta sensação, retorne a este estado de paz, porque a repetição consciente fortalece aquilo que você escolhe aceitar como verdade. Sempre que perceber a dúvida tentando retornar, recorde-se, existe uma inteligência maior, trabalhando além das aparências. Existem caminhos que você ainda não consegue enxergar, existem soluções que ainda não foram reveladas, existem oportunidades que podem surgir de formas completamente inesperadas. Permaneça aberto, permaneça receptivo, permaneça confiante. Antes de encerrar, permita-se ouvir uma última vez. O bem não está distante, a abundância não está distante, as oportunidades não estão distantes. Aquilo que você busca pode estar mais próximo do que imagina. Continue alinhado, continue receptivo, continue agradecido e siga em frente com a serenidade de quem compreende que a transformação já começou. Que a paz acompanhe seus pensamentos, que a confiança acompanhe seus passos e que você permaneça aberto para receber todo o bem que a vida tem reservado para você. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve!